preparação para o webinário. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Filomena Paes e sou médica, estomatologista, com especialidade em ortodontia. Resolvo casos de ortodontia há mais de 25 anos. Sejam muito bem-vindos a mais um ano de live, desta série de lives de preparação para o webinário da ortodontia de A a Z, que irá acontecer no dia 28 de janeiro, quinta-feira próxima. Se ainda não fizeram a vossa inscrição, apressem-se. Será um evento 100% online e 100% gratuito. Até lá, até dia 28 de janeiro, faremos lives com os seguintes horários. Segunda, quarta e sexta é às 16h30, à hora do lanche. Portanto, segunda e quarta, 16h30, a hora do lanche, para vos dar um pretexto para lancharem, para interromper as consultas, para repor as glicémias, para fazer uns exercícios de relaxamento. Então, nesta série de lives, digo-te como te ajudo a dominar a ortodontia, com os teus próprios casos clínicos, dos mais simples aos mais complexos. Acredito que quanto mais atalhos e obstáculos souberes como podes dominar a ortodontia, mais preparado estarás para participar do webinário da ortodontia de A a Z, dia 28 de janeiro. As inscrições para participar estão disponíveis através de, e o link é https://filomenapais.capapages.online/inscrical, que é inscrição, sem cedilha e sem til. É só seguir os passos indicados na página. Para encontrarem o link da inscrição, também podem consultar a bio do Instagram ou consultar o nosso Facebook. Na descrição deste vídeo, no YouTube, também encontram o link da inscrição. No webinário da ortodontia de A a Z, vou-te ensinar um passo a passo para dominares a ortodontia nos teus próprios pacientes. Quer sejas tu dentista generalista ou odontopediatra ou te dediques a outra área, independentemente da tua idade, independentemente da idade dos teus pacientes, independentemente do número de anos de formato que tens, independentemente de seres o dono do teu próprio consultório ou não, independentemente de estares a começar do zero ou não. Vamos descobrir como enfraquecer e ultrapassar as dificuldades que tens. Hoje não temos um tema específico para a live, porque vamos responder a algumas perguntas que nos chegaram. Fomos contactados por várias pessoas que nos perguntaram se podem assistir ao webinário. Vamos esclarecer para quem é e para quem não é. Para quem é? Como têm visto pelas lives de preparação para o webinário da ortodontia de A a Z, este webinário é destinado a dentistas, portanto a médicos dentistas e médicos estomatologistas, generalistas, estomatologistas, odontopediatras, portanto médicos da área dentária. E temos recebido contactos de assistentes dentárias, terapeutas da fala, técnicos, por exemplo, a perguntar se podem assistir ao webinário do dia 28 de janeiro, esclarecendo. Qualquer pessoa que se inscreva e que tenha a inscrição aprovada pode assistir ao webinário. E o que é ter a inscrição aprovada? É quando, além de terem colocado os vossos dados, quando recebem um e-mail com um link, clicam nesse link e confirmam a vossa inscrição. Colocar apenas os dados, receber o e-mail e não clicar no link não valida a vossa inscrição. Na realidade não estão inscritos. Por isso, têm que ter a vossa inscrição aprovada
para poderem participar do webinário Ortodontia de A a Z. Se se inscreveram, entre aspas, mas não clicaram no link que vos chegou ao e-mail, não estão inscritos e não vão ter acesso ao webinário. Por isso, vão aos vossos e-mails, procurem um e-mail enviado por mim e cliquem no link. Só quando receberem um e-mail a dizer que a vossa inscrição está confirmada é que estão realmente inscritos para o webinário. Mais um esclarecimento relativamente às inscrições é que muitas vezes esse e-mail que enviei, onde devem clicar no link, não vai diretamente para a vossa caixa de entrada. Por isso, pesquisem no separador Promoções ou Social. Podem pesquisar também na pasta Todos os e-mails. Nessa pasta estará com certeza. Mas ainda assim, se restarem dúvidas relativamente à inscrição, entrem em contacto com o suporte. Contactem-nos através de suporte@filomenapais.gmail.com suporte@filomenapais.gmail.com. Posto isto, e retomando o que estava a dizer, qualquer pessoa que se inscreva e tenha a sua inscrição aprovada pode assistir ao webinário. Mas o webinário é destinado a médicos dentistas, médicos estomatologistas, como já referi. No entanto, alguns destes profissionais relacionados com a área dentária podem considerar que o webinário tem conteúdos que lhes interessem. Nesses casos, não há problema nenhum em assistirem, mas provavelmente o conteúdo não está relacionado com aquilo que procuram. E então, para quem não é? É para profissionais da saúde que não tenham interesse em ortodontia. Os conteúdos não são desenhados para preencherem os requisitos de outros profissionais de saúde relacionados com a área dentária. São desenhados para que resolvam as questões relacionadas com médicos, dentistas e estomatologistas. E se achas que algum colega deve ouvir os conteúdos que tenho estado a disponibilizar e que também deve participar no webinário, partilha o link. Já sabes que podes encontrar o link na bio do Instagram, bem como no nosso Facebook e na legenda deste vídeo no YouTube. Partilha, comenta, envia-nos as tuas questões para que te possa ajudar. No webinário Ortodontia de A a Z, vou-te ensinar um passo a passo para dominares a ortodontia com os teus próprios pacientes. Quer sejas tu dentista generalista ou odontopediatra, independentemente da tua idade, independentemente da idade dos teus pacientes, independentemente do número de anos de formado que tens, independentemente de seres o dono do teu próprio consultório ou não, independentemente de estares a começar do zero ou não. Vou-te dizer como podes melhorar as tuas inseguranças através do conhecimento. Vou-te ajudar quando tens dificuldades em resolver alguns planos de tratamento ou outros pormenores relacionados. Uma dúvida que os dentistas têm com frequência, foi uma das perguntas que me fizeram, foi extrair ou não extrair dentes. Quando extrair? Porquê extrair ou porquê não? Claro que depende dos casos, e cada caso é um caso e não há dois casos iguais, mas atualmente fazem-se muito menos extrações do que se faziam há 20 anos ou há 30. Até porque hoje em dia a beleza de um sorriso é dada por um sorriso amplo, estilo Julia Roberts. E com as extrações, os sorrisos ficam mais estreitos, o corredor bucal não fica bonito. E com os aparelhos autoligáveis, foi-se conseguindo que a amplitude das arcadas aumentasse e que não se manifestasse aquela falta de espaço que víamos inicialmente. E com a continuação dos tratamentos com 10 anos, com 20 anos, percebe-se que com extrações há um maior envelhecimento das pessoas, portanto, no geral, hoje em dia, o que se prefere sempre é não fazer extrações. Ou fazem extrações se o perfil assim o indicar. Por exemplo,
casos de biprotrusos, em que são os pacientes que não gostam do seu perfil e que temos que fazer extrações para resolver isso. Por exemplo, casos de classes 2 com overjetos marcados, que têm indicações para extrações superiores, principalmente se houver incompetência labial e principalmente, ou até no caso das crianças, porque são aquelas que facilmente caem e partem os dentes, porque aquele para-choques da face, que é o nariz, muitas vezes quase que bate depois dos dentes. E então esses dentes muitas vezes sofrem traumatismos e uma maneira que temos de prevenir isso é resolver esse overjet, muitas vezes com extrações. Casos em que também podemos fazer extrações podem ser em classes 3, mas atenção à sínfise. Outra questão também em relação às extrações é o caso das extrações dos sisos ou dos germes de sisos. Devem sempre extrair? Não, porque há dentes que têm espaço para erupcionar, pode haver vários diastemas nas arcadas e os sisos nascem como qualquer outro molar. Também podemos ver que, no caso de haver molares com ou cáries ou restaurações muito volumosas, por exemplo, é relativamente frequente haver imaginemos um setting com uma cárie oclusal que foi tratada e depois não se reparou que havia uma cárie também proximal. E às tantas, quando se vai fazer um tratamento, ou já é para uma endo, ou já há uma grande destruição da coroa, e endos ou não querem fazer, ou começa a haver fístulas, e o paciente antes quer tirar o dente. E esse siso dessa arcada pode-se mesializar e ocupar o lugar do septum. E ainda relativamente às extrações, outro dos casos que acontece com alguma frequência é nas crianças. Pensarmos em fazer extrações seriadas em dentição mista para permitir que se desenvolvam aqueles corredores de erupção para os dentes definitivos, para permitirmos que não fiquem dentes impactados. O típico são os caninos superiores, não é? Os mais frequentes. E os grandes apinhamentos nas classes 1 corrigem-se muitas vezes sem extrações. Outra pergunta era sobre as finalizações dos casos. As finalizações dos casos dependem muito do plano de tratamento. Até a colagem das brackets deve ter em vista o objetivo que nós temos com aquele plano de tratamento. Os dentes, o facto dos dentes abanarem, que era outra pergunta que me tinham feito, o facto dos dentes abanarem, o que eu costumo dizer aos pacientes é que há dentes que abanam porque têm que abanar para mudar de posição. Mas se for só um ou outro, pode ser porque está a sofrer um traumatismo oclusal exagerado e tem que se compensar isso. Ou aqui a dúvida que havia era em relação às contenções, os dentes mudarem de posição com as contenções, ou apesar das contenções. As contenções são, ou devem ser, são aparelhos passivos, não é? Aquilo que nós pretendemos com a contenção é manter os dentes naquela posição, mas passivamente. Portanto, se eles estão a mudar de posição é porque há ali alguns movimentos, algumas forças e, portanto, não há uma passividade. Os dentes, quando chegam à fase final, quando tiramos os aparelhos, devem se manter nessa posição. A relação que há entre a raiz do dente e a parte óssea demora algum tempo a conservar-se nessa posição. O paralelo que eu faço é explico que os tratamentos nas crianças podem ser mais rápidos, mudar os dentes de posição, nos mais crescidos um bocado vão demorando mais tempo, nos adultos demora mais tempo e nas pessoas mais velhas mais tempo. É um bocado como a cicatrização óssea das fraturas. Uma fratura em ramo verde numa criança consolida no instante e à medida que vamos envelhecendo, esse tempo é bastante maior.
é semanas ou meses. Por isso, em relação aos dentes e ao osso que circunda os dentes, a questão é um bocado assim também. Portanto, para ficar estável a posição do dente, nas pessoas mais velhas vai demorar mais tempo, mas temos que dar algum tempo para o tratamento ficar consolidado e os dentes ficarem sem mobilidades. É claro que as mobilidades podem ter a ver com haver alguma doença periodontal e isso tem que se controlar sempre. Portanto, pessoas que têm alguma periodontite, logo de início, nos planos de tratamento, isso tem que ficar registado. Tem que fazer consultas, 2 em 2 meses, o que for. Pronto, a higienista tem que ir medindo as bolsas, verificando como é que estão as bolsas, o colega da pério. E depois, se houver casos em que não está a resultar porque a higiene não está correta, temos que pensar em tirar os aparelhos, senão não vamos ajudar, vamos desajudar, não é essa a ideia. E em relação à pério e em relação aos adultos, muitas vezes o tabaco é um fator que é de muito mau prognóstico. Então, qualquer plano de tratamento deve ter sempre o fim em vista, ou seja, ter o resultado final em vista. As cefalometrias permitem-nos, a partir de medidas lineares e de ângulos, perceber se aquilo que pretendemos será estável ou não. Portanto, a inclinação, por exemplo, dos incisivos superiores, imaginamos que tem 120 ou 130, não vai ficar estável. Portanto, temos que tentar que, cefalometricamente, que os dentes fiquem em posições dentro do que é a norma. Se não for estável, qualquer que seja a contenção, não vai resolver, vai sempre recidivar ou vai haver lesão dos tecidos adjacentes. Portanto, se um dos vossos problemas é não saber interpretar os resultados das cefalometrias, considerem que eu vou-vos ajudar porque tenho aulas que explicam passo a passo de como traçar e interpretar as cefalometrias. Inclusivamente, uma aluna minha disse que na faculdade não tinha conseguido entender as cefalometrias e depois de ter visto as aulas passou a saber fazê-las e interpretá-las. Disse que afinal não era assim tão complicado como lhe tinha parecido. Ela é que não tinha primeiro percebido a intenção das cefalometrias e depois disso entendido e da sua importância. E se as minhas alunas conseguiram, também vais conseguir. Podes dizer, mas eu não vou fazer cefalometrias à mão, tenho um programa que faz isso. O programa ajuda-te na visualização do traçado, mas tens que verificar. Tens que ver se os pontos estão corretamente marcados e poupa-te tempo relativamente à versão feita manualmente. Mas tens sempre que interpretar os dados e convém que vás conferir qual é o relatório. Tens sempre que saber interpretar os dados. E é essa interpretação que às vezes há alguma dificuldade em fazer. E é nessa interpretação, na escolha do que seja da opção melhor para ti, se queres começar por fazer cefalometrias à mão para entenderes melhor o que é que se pretende com cada uma das medidas, e então vou-te ajudar nisso. É uma das questões que te vou ajudar. Tal como disse, se eu conseguir entender as cefalometrias e a sua importância, se as minhas alunas conseguiram, também vais conseguir, com a minha ajuda. Portanto, inscreve-te no webinário e no nosso curso para que possas ter a minha ajuda na resolução dos teus casos clínicos. Com o meu método e o meu curso, vais aprender a solucionar os teus próprios casos clínicos, porque sabemos que cada caso é um caso, não há dois casos iguais, mesmo em gêmeos, eles podem ter dentes muito parecidos, mas não é bem a mesma coisa. Não vais aprender a componente prática através apenas de livros, através de videoaulas, vais aprender colocando em prática, implementando com os teus próprios pacientes. Vais ter o meu apoio para que possas tirar as dúvidas relativamente aos planos de tratamento que irás propor aos teus pacientes. E assim terás mais confiança e a validação de um profissional da área.
Aproveita todas as vantagens do online. Rentabiliza o teu tempo, potencializa os teus resultados profissionais. Através do meu curso online, vais poder assistir às aulas quando quiseres e onde quiseres. Convém que seja num local calmo, onde consigas concentrar. Há alunos que me dizem que têm o curso aberto no computador do consultório e quando surge uma dúvida vão consultar dentro desse capítulo. Pode ser uma dúvida que surgiu à última hora, antes da consulta do paciente, e que vão rever e pesquisando diretamente pelo tema que lhes interessa. Tal como te disse, através do online consegues obter respostas mais rapidamente. Sabias que o online te permite aprender em 10 minutos aquilo que antes demoravas horas a aprender? Demoravas a ter acesso à informação, o que te fazia chegar mais tarde à resolução. Aqui vais ter acesso às soluções mais rapidamente. E isso vai permitir-te implementar mais cedo e proporcionar uns melhores tratamentos aos pacientes. Por isso, se queres dominar a ortodontia com os teus próprios casos clínicos, desde os mais simples aos mais complexos, inscreve-te no webinário e no meu curso online. Quer sejas tu dentista generalista, odontopediatra ou estomatologista, independentemente da tua idade, independentemente da idade dos teus pacientes, independentemente do número de anos de formado que tenhas, independentemente de seres o dono do teu próprio consultório ou não, independentemente de estares a começar do zero ou não. Até lá, escreve-nos, envia questões para que te possamos ajudar. Desta forma, estamos a chegar ao fim desta live. A próxima será quarta-feira, às 16h30, à hora do lanche. Já sabes, segue-nos e comenta nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Marca um amigo que consideres que deve ver as nossas lives. Quinta-feira já está próxima, que é o dia do webinário, por isso inscreve-te. O link está na bio do Instagram, está no Facebook e está na legenda deste vídeo no YouTube. O link é https://filomenapais.kppages.online/inscrical, que é inscrição sem til e sem cedilha. Espero que tenhas gostado, espero ter-te esclarecido. Obrigada por teres assistido e até à próxima live.